Está o côvado. É perfeito. Na realidade, se você pegar o comprimento da Grande Pirâmide em nível médio nos lados da construção, ele se traduz em 364,24 côvados de pirâmide, o que acaba sendo um ano da Terra, que vai até um quarto de dia. As medidas de comprimento e largura do perímetro da Grande Pirâmide correspondem a uma fração exata das medidas de latitude e longitude no Equador. Em escala, isso significa que a pirâmide corresponde diretamente à circunferência do Equador, assim como a medida do Equador ao polo, tornando-se uma maquete do hemisfério norte. Recentemente, usando a tecnologia de satélites, pesquisadores perceberam uma fórmula ainda mais avançada escondida no projeto. Se pegarmos a localização da Grande Pirâmide em coordenadas, essa sequência de números bate exatamente com a velocidade da luz viajando através do espaço, medida em metros por segundo. Isso é incrível. Quando consideramos a vasta quantidade de informação sobre a Terra que foi codificada na Grande Pirâmide, não podemos considerar tudo isso uma coincidência. Apesar da Grande Pirâmide de Gizé oferecer um exemplo assustador de informação codificada, outros locais pelo mundo, como as pirâmides mesoamericanas e os zigurates da Mesopotâmia, também são alinhados com pontos cardeais exatos e representam conceitos matemáticos. Essas construções foram feitas sob direção divina. Isso é uma marca dos deuses. Eles colocam certas coisas nessas construções para nos mostrar que não são de origem humana, mas representam algo maior do que nós. Os construtores queriam ter certeza de que uma futura geração soubesse que há uma discrepância no conhecimento. E o que eu sugiro é que todas essas estruturas antigas são avisos deixados pelos extraterrestres. Teóricos dos antigos astronautas sugerem que evidências de intervenção extraterrestre nas construções e localizações dessas incríveis estruturas podem também ser encontradas examinando seus alinhamentos com as estrelas. Se eu quisesse deixar evidências que sugerissem de onde eu vim, uma maneira seria criar monumentos que fossem na forma das constelações. No Antigo Egito, as 3 pirâmides foram alinhadas com a constelação do Cinturão de Órion. As pirâmides não são os únicos monumentos que têm essas configurações particulares. O antigo local de Teotihuacan, no México, também tem 3 pirâmides que são orientadas para se encaixar com o Cinturão de Órion. E foram encontrados alinhamentos astronômicos parecidos em outros locais pelo mundo. Antigas estruturas e até inteiros complexos foram propositalmente criados com princípios avançados para que futuras gerações reconhecessem uma influência de outros mundos? Teóricos dos antigos astronautas dizem que sim, mas sugerem que um propósito ainda mais profundo pode ser revelado examinando essas estruturas por uma perspectiva extraterrestre. Saint-Jean-de-Matas, Quebec, no Canadá, maio de 2016. Depois de longos estudos dos manuscritos da antiga civilização maia, que alcançou seu auge em 1000 d.C., o estudante de 15 anos, William Guedoury, se depara com algo impressionante. Os diagramas de estrelas contidos nos documentos eram perfeitamente relacionados ao desenho das cidades maias existentes. Guedoury descobriu que havia 22 mapas de estrelas nos textos, que se alinhavam muito bem com as 117 cidades. Mas
havia um 23º mapa com uma cidade que não estava lá. Ele ficou preocupado porque pensou, espere aí, isso é um mapa do tesouro e o X marca o local. Gaddory achou estranho que só uma estrela nos mapas não se encaixasse com uma cidade maia. E concluiu que talvez ela existisse, mas ainda não tivesse sido descoberta. Com a ajuda da Agência Espacial Canadense e do Dr. Armand Larroque, um especialista da Universidade de New Brunswick, Gaddory pôde usar as imagens de satélite para apontar as exatas coordenadas de onde a cidade poderia estar. O que eles veem é absolutamente chocante. Lá está ela, um objeto quadrado perfeito. É claramente angular, claramente geométrico. Tem proporções simétricas em ambos os lados. Esse quadrado, de acordo com o próprio Dr. Armand Larroque, pode ser a base de uma pirâmide. Apesar de arqueólogos ainda não terem visitado o local, a cidade perdida recebeu o nome de Ka-Ti, ou Monte de Fogo. A descoberta de Gaddory parece confirmar que os maias posicionavam suas cidades de modo a espelhar perfeitamente as estrelas no céu. Um feito impressionante, considerando que o território que eles ocupavam cobria mais de 194.250 quilômetros quadrados. Temos por completo toda a civilização maia. Cada uma dessas cidades perfeitamente esquadrinhada com precisão matemática nos mapas estelares. Como uma cultura primitiva poderia fazer isso? Teóricos dos antigos astronautas dizem que os maias receberam instruções de visitantes extraterrestres sobre onde construir suas cidades e sugerem que isso tenha ocorrido com outras civilizações pelo mundo. Mas não foram só as estrelas que determinaram o posicionamento de locais importantes. Muitos foram também alinhados com a energia da própria Terra. Hertfordshire, Inglaterra, 1921. Alfred Watkins, um fotógrafo de paisagens, faz uma descoberta curiosa. Muitas das pedras, montes, fortes e terrenos pré-históricos na área formam uma linha completamente reta que se estende por vários quilômetros. Ele cunha o termo linhas de lei para descrever esses alinhamentos, que depois encontrou pela Inglaterra e pela França. As chamadas linhas de lei atravessam todas as estruturas de pedra antigas, como Stonehenge e Avebury. Algo acontece ali para que essa ideia das linhas tenham alguma relevância. Vemos que os templários pegaram essa ciência emprestada das linhas durante as cruzadas e começaram a construir todas as catedrais pela Europa sobre as chamadas linhas de lei. Culturas antigas tinham esse entendimento de que o mundo tem linhas de força. As culturas antigas entendiam que essas linhas de força são quase como fontes de energia. E construindo estruturas ao longo dessas fontes de energia, eles poderiam quase que tomar seu poder. Em 1992, depois de 30 anos visitando as pedras megalíticas na região de Karnak, na França, e ouvindo histórias sobre as linhas de lei energéticas, o engenheiro termodinâmico Pierre Merot tenta descobrir se existe alguma verdade na teoria. Merot foi a Karnak, na França, onde existem ao menos 80.000 pedras em pé. E como cético que era, ele mediu a energia dessas pedras e descobriu que elas agiam como baterias, como bobinas, como alternadores. Elas armazenam energia e também permitem que a energia se expanda em certos momentos do dia, demonstrando que as pedras são postas exatamente onde precisam estar para reunirem uma energia específica. Se os extraterrestres instruíram nossos ancestrais sobre onde construir suas estruturas mais importantes, como os teóricos dos antigos astronautas sugerem, isso teria sido para explorar o poder do local?
Talvez mais pistas possam ser encontradas examinando aquele que muitos consideram o local mais sagrado e mais controverso do planeta. Chichén Itzá, México. Agosto de 2015. Uma cavidade foi descoberta debaixo do templo El Castillo de 1000 anos. Cientistas preocupados com a estabilidade da pirâmide começam exames aprofundados do local. Investigando, eles descobriram 2 estruturas dentro da área da pirâmide. A pirâmide de Chichén Itzá, na verdade, não é só uma pirâmide, mas 3. Elas são como bonecas russas, vão repetindo a mesma característica de design, o mesmo método de construção, a mesma unidade de medida. Então, obviamente, algo funcionou milhares de anos atrás e eles continuaram a repetir várias vezes, como em um molde de biscoitos. Acontece que é uma pirâmide dentro de uma outra pirâmide. Também vemos isso na Grande Pirâmide de Cholula, uma das maiores pirâmides do mundo, próxima à cidade do México. Também vemos isso na Pirâmide de Djoser, em Saqqara, no Egito. Os povos antigos, por algum motivo, construíram várias e várias vezes essas estruturas, porque elas aparentemente estavam em um local que era muito importante. Tem algo de especial naquele lugar. Por todo o mundo, evidências de locais sagrados que transcenderam várias culturas e tradições religiosas podem ser encontradas. O Monte do Templo é considerado sagrado para todas as religiões do mundo. O Templo de Salomão foi construído ali. Mais tarde, o cristianismo construiu suas próprias igrejas em cima dele. Foi lá que o profeta do islamismo, Muhammad, teve uma visão em que ele subia aos céus. E foi por essa visão que ele proclamou o Monte do Templo um local sagrado para o islamismo. Mas foi considerado sagrado antes dos antigos israelitas chegarem à terra de Israel. Lemos na Bíblia que Abraão encontrou um pastor estranho chamado Melquisedeque, que deveria ter seu próprio templo ali. Então havia uma conexão bem antiga com esse lugar específico. No Líbano existe o templo de Baalbek. Mais tarde, sob comando grego, eles construíram uma estrutura diferente sobre a mesma pedra fundamental e chamaram a região de Heliópolis. Há catedrais por todo o mundo com a base pré-cristã. Existe isso em todo o mundo, o que significa que um local sagrado tem seu próprio poder, que é maior, mais antigo e dura mais do que qualquer tradição específica. O negócio é o local que é sagrado. Pode ser que, como as cidades maias foram mapeadas baseadas em alinhamentos cósmicos e na Inglaterra foram usadas as linhas de lei, esses locais sagrados pelo mundo também se conectem com um projeto maior? As origens da ideia de um projeto mundial vêm da antiga Grécia. Filósofos como Platão tinham certeza de que os locais sagrados antigos eram especialmente posicionados ao longo da face da Terra deliberadamente e se encaixam na chamada rede mundial. Os templos não foram colocados ali por acaso, eles tinham uma estrutura e um propósito. Na década de 60, o pesquisador Ivan T. Sanderson projetou sua própria rede mundial baseado no trabalho de Platão. Outros pesquisadores da rede mundial depois trabalharam sobre seu modelo. O que identificaram foi que havia um padrão geométrico que podia ser superposto na Terra. E, geralmente, seu ponto de início era na Grande Pirâmide. Eles seguiram a partir dela numa forma geométrica. Pesquisadores russos fizeram um levantamento completo de todas
as estruturas grandes em pedra que foram encontradas por toda a Terra. Um total de 3.300 estruturas em pedra. E descobriram que cada uma delas foi construída em uma das linhas desse padrão geométrico. Nessa rede, locais como Stonehenge, na Inglaterra, megalitos no oeste da África, o Triângulo das Bermudas, as pirâmides do México e no Peru, ilhas como a Ilha de Páscoa, a estranha cidade de Nanmadol, todos se encaixavam. Os locais específicos de energia onde encontramos pirâmides, obeliscos e outras estruturas podem não ter sido escolhidos ao acaso. Pode ser que fossem parte de um conjunto integrado e sua localização fosse muito importante. Alguns pesquisadores especulam que antigas culturas pelo mundo conectavam todos os seus templos quase como um circuito, em que um templo se conectava ao outro templo, que se conectava ao outro, acrescentando poder à estrutura e acrescentando poder à linha entre si. Quando pensamos na rede de energia, pensamos na energia sendo transmitida através dessa rede. E se tiver algo mais ali? E se tiver algo maior que não estamos vendo? E se essa rede de energia mundial receber energia do sistema solar ou do próprio universo? Quem é que poderia ter essa visão maior de todas as estruturas na Terra? Eles, de algum modo, veem a Terra do espaço e veem como essas estruturas se encaixariam em grande escala pelo globo. Quem poderia fazer isso além dos extraterrestres? Se a localização das estruturas na Terra foi especificamente planejada para servir a uma função extraterrestre, partes desse sistema podem ainda estar alinhadas hoje. Se estiverem, elas servem a um propósito além da Terra. Auckland, Nova Zelândia, 1997. O militar e piloto comercial aposentado Bruce Kaff publica seu livro The Energy Grid. Nele, ele detalha sua experiência observando OVNIs durante o período em que trabalhou como militar na Nova Zelândia. Ele diz que essas naves estavam sempre seguindo linhas retas. Depois de mapeá-las, ele descobriu que elas seguiam um padrão específico. Além disso, enquanto voava sobre algumas áreas, ele também percebeu que várias estruturas estavam sendo construídas durante esses percursos. Bruce Kaff afirmava que militares americanos, desde a Segunda Guerra Mundial, também tinham observado esse padrão que passa por todo o planeta e estavam usando ele em certos locais na Terra para construir bases militares e outras estruturas. Kaff sugeriu que a nave extraterrestre poderia retirar energia da rede. E que depois da Segunda Guerra Mundial e do incidente Roswell, militares por todo o mundo sabiam dessa conexão entre OVNIs. Então nós temos uma antiga estrutura de rede, provavelmente construída pelos extraterrestres. Possivelmente para dar energia à sua nave, que agora é reconstruída pelos militares. Pode ser que as estruturas antigas pelo mundo tenham sido projetadas para funcionar como parte de uma imensa rede de energia? E os arquitetos, intencionalmente, deixaram informações para nós encontrarmos o dia em que tivéssemos conhecimento tecnológico para reconhecer seu sistema? Mas por quê? O que os arquitetos alienígenas tentavam nos dizer? Extraterrestres sabiam que, em algum ponto da nossa evolução, uma sociedade tecnologicamente avançada toparia com todos esses locais antigos e veria a relação entre eles. Isso nos força a levar em consideração que algum tipo de extraterrestre
mostrou aos nossos ancestrais onde construir essas coisas, não para eles, mas para nós. A rede em si pode ser uma fonte de energia não convencional que nós não usamos necessariamente com a nossa tecnologia de agora. Uma raça de inteligência avançada quis deixar algo para que nós descobríssemos e que nos daria pistas de um nível maior de ciência que nós agora entendemos. Pode ser que esse grande arquiteto quisesse não só influenciar a Terra, mas também conectar a Terra a alguma coisa maior ou além da nossa imaginação. Talvez essa rede se estenda até as estrelas e a rede mundial da Terra se conecte com a rede de outros planetas também. E depois integre a Terra a uma imensa colônia ou circuito integrado por todo o cosmos. Vai ser intenso para o nosso planeta Terra quando essa rede renovar forças. E nós não sabemos que efeito isso terá no nosso futuro. Talvez será o momento em que os extraterrestres retornarão. Há quem acredite que a descoberta de uma rede de energia antiga vai oferecer um salto quântico nas realizações humanas. Porque, aumentando a energia da Terra, não só vamos avançar para além do nosso planeta, mas muito além das estrelas e de tudo que podemos imaginar.